Então o objetivo da nossa experiência, não é, é identificar uma mistura. Então você lembra que mistura é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. Elas interagem, mas não se transformam. Então vamos ter um exemplo de uma mistura. Nós temos aqui um pouquinho de açúcar num potinho, não é? E nós vamos acrescentar água ao açúcar. Então, vamos nós aqui. Podemos pegar a baguetinha. Vamos virar. Oi! Beleza, hein? Então eu coloco água no açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui. Você vê que o açúcar dissolve na água, mas não tem uma liberação de calor, não solta nenhuma fumaça, quer dizer, não há indícios de que ocorreu uma reação química, não é? Então, isso é um exemplo de uma mistura. Nós reunimos substâncias, elas interagem, só que não há uma reação, uma transformação. Então, mistura interage sem reagir. Vamos ver um exemplo de uma reação para você sentir a diferença, não é? Um exemplo de um fenômeno químico, onde vai ocorrer, então, uma transformação. Então, nós vamos ter mesmo açúcar, não é? Então, está aqui o açúcar, vamos acrescentar ácido sulfúrico concentrado. É lógico que você não deve fazer isso na sua casa, porque é muito perigoso mexer com ácidos concentrados, não é? É só para você identificar a diferença. Então, vamos acrescentar um pouquinho de ácido. E observe, então, o nosso açúcar. Vamos misturar aqui os dois, não é? Então você começa a observar a mudança de cor já. Então isso já é indícios de reação química. Então você tinha lá um sólido e um líquido, água com açúcar, eles se reuniram, mas não houve uma interação. Então aqui, o ácido com o açúcar, ocorre uma transformação. Então olha só, o ácido sulfúrico, ele desidrata o açúcar, não é? Deixando ficar só o carvão. Então você tem uma reação. Olha só, temos liberação de calor, fumaça e tudo mais, não é? Então isso é uma reação química, não é uma mistura. Você vê, tá, olha, formamos o carvão, né? Sobra só o carvão, então desidratamos completamente o açúcar. Então isso é uma reação química, isso não foi mistura. Para termos uma mistura, então, tem que ocorrer uma interação sem que ocorra a transformação. Então, água com açúcar é uma mistura. O ácido com o açúcar não é, é uma reação química. Então, como você pode observar, água e açúcar é uma mistura. Há uma interação sem que haja uma reação química. Já o açúcar e o ácido sulfúrico não é uma mistura, houve uma reação. Vamos esquematizar uma mistura. Então, se você observa uma mistura, realmente são várias substâncias. Lembra que uma substância é um tipo de molécula. Cada grupinho de átomos desse aí representa uma molécula. Então, nós temos moléculas diferentes, portanto, substâncias diferentes no mesmo sistema, retratando uma mistura. A química estuda a matéria é formada por átomos. Esses átomos têm vários tipos, são os vários elementos, representados por um símbolo. Esses átomos se unem, formam as moléculas, que representam as várias substâncias, retratadas por uma fórmula. Se nessa fórmula tem só um elemento, é uma substância simples. Se houver mais de um elemento, é uma substância composta. Várias substâncias reunidas, nós temos uma mistura. Então, agora que a gente compreende bem um pouquinho dessa organização da matéria, vamos para o exercício. O exercício diz, então, qual é o número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representados nesse sistema. Então, essas bolinhas estão representando os átomos, né? Então, vamos para a resolução. Quando ele perguntou no exercício quantos elementos existem aí, o elemento é um tipo de átomo. Como não existem símbolos, eu vou identificá-los pela cor. Então, você observa o amarelo, o laranja, o verde e o azul. 4 cores, 4 elementos. Cada bolinha é um átomo. Então, nós temos um total de 12 bolinhas, portanto, 12 átomos. Quando essas bolinhas se unem, dão origem às substâncias, as moléculas. Agora, olha só, bolinhas juntas são moléculas. Agora, esta molécula aqui é igual a esta outra ali. Então, moléculas iguais à mesma substância. Então, moléculas diferentes aí são 4. Então, 4 substâncias. Quando ele perguntou o número de moléculas, é o total, não importa se são iguais ou diferentes. Então, nós temos aí um total de 5 moléculas. Podemos ir para o próximo exercício.
Então, ar, gás carbônico, naftaleno, iodo, latão, ouro 18 quilates. Se esses materiais forem classificados em substâncias puras e misturas, pertencerão ao grupo de substâncias puras quais? Então vamos lá, vamos resolver isso. Então o ar, como nós já dissemos, é uma mistura. Ele é composto por várias substâncias, nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. O gás carbônico é uma substância pura, representada pela fórmula CO2. Naftaleno também é uma substância pura, representada por C10H8. O iodo, também outra substância pura, representada por I2. Latão, uma mistura, uma liga metálica de cobre e zinco. Ouro 18 quilates, uma mistura de ouro, cobre e prata. Portanto, então as substâncias puras dessas substâncias citadas são gás carbônico, iodo e naftaleno. Então hoje nós aprendemos um pouquinho da organização dessa matéria, classificar essa matéria. Por hoje é só, até a próxima aula.